Gatoni, tudo bem, cara? Como é que estamos? Tudo bom, Potter? Como vai? Obrigado pelo carinho, obrigado por atender, obrigado por passar um tempo com a gente aqui. Chego através de ti, agradeço... Obrigado eu pelo convite. Valeu, obrigadão. Chego em ti através do Alexandre, né? O editor da Super Interessante. E a capa da atual Super Interessante, da edição de maio de 2020, a gente tá gravando isso aqui nos últimos dias de maio. Eu sei que vocês já devem estar enfurecidos com o novo tema, com a nova capa, mas assim, veio absolutamente a calhar sobre o assunto deste podcast. Né? Esse podcast quer perguntar para as pessoas o que vai acontecer. Eu tô tentando, Bruno, pegar pessoas completamente diferentes, tipo, sei lá, peguei o Fernando Meirelles, o diretor de cinema, peguei a Isabelle Fontana, modelo, peguei o Gustavo Borges, ex-medalhista olímpico, peguei o Francisco Raso, que é um escritor, né, sociólogo, assim, e eu quero pegar o jornalista Bruno Garatoni, tá certo? Jornalista Bruno Garatoni. Sim. E muito em cima do que vocês trabalharam, cara, que deve ter sido uma puta de uma pesquisa para chegar nessa capa que é o mundo pós-coronavírus. Primeiro a tua impressão, assim, Bruno, ao trabalhar junto com teus colegas para esse material, eu sei que a matéria de capa é a mais importante sempre, quero dizer, pelo menos aqui vocês vão gastar mais tempo, né? Como é que foi pensar isso no meio desse turbilhão, com as coisas ainda acontecendo? A gente está acostumado, né, a tentar achar respostas para as coisas enquanto elas estão acontecendo. Não é sempre assim que a Super trabalha, né? Em muitos casos ela fala sobre temas que estão ali a ponto de entrar no zeitgeist, estão ali na fronteira do inconsciente coletivo com o zeitgeist, mas também tem situações nas quais ela se vê levada a falar sobre o grande tema do momento, né? Então, estamos aí para isso. O que foi mais complicado, Bruno, assim, de catar, assim, porque é difícil escrever e colocar no papel, né? Vira um documento, né? Mas, assim, o que vocês mais tiveram medo de colocar no papel, no sentido de, será que realmente vai ser assim? Ou vocês deixaram de fora o que vocês tinham algum tipo de dúvida? Não, olha, veja, a gente, depois que faz toda a apuração jornalística e quando a gente para escrever, nós já estamos bem seguros, né, da solidez das informações, de que as coisas vão acontecer mais ou menos daquele jeito, por mais que os pormenores sempre possam mudar, né? Então, mesmo a apuração sendo feita de dentro de um caminhão andando, digamos assim, ela não foi tão diferente da apuração de outras reportagens de capa da Super. Entendi. A única diferença, talvez, é que as coisas, ao longo do processo de elaboração dessa matéria, foram mudando e foram mudando mais rápido do que acontece quando você vai publicar uma capa sobre, sei lá, ansiedade, ou, sabe, temas de outro escopo. Entendi. Bruno, eu quero que tu comece a falar assim, pra gente começar a trabalhar, assim, em cima do que vocês buscaram. O que pinta de um mundo novo? Porque abraça completamente a ideia do podcast, por favor. Eu fiquei curioso, você mencionou, deixa eu perguntar uma coisa também, como bom jornalista. Você mencionou que perguntou a várias pessoas de vários campos de atuação como elas acham que a vida vai mudar, é isso? Exatamente. Principalmente linkando a vida deles, né? Tipo assim, o Fernando Meirelles, um cara que trabalha com cinema, ele já começou a tentar adivinhar como é que vai ser. Aí ele disse que vai ter um fortalecimento do streaming, contou pra gente como é que os estúdios... vai crescer muito o tipo de produção dentro de galpões, né? Então, muito fundo verde. São coisas meio que pra agora, assim, pra se resolver o problema de agora. Entendi. Tô pegando só o exemplo dele. A Isabelle Fontana, que trabalha com moda, imagina, circula o mundo, né? Em cima disso aí, acho que vai ter uma correria inicial depois da vacina ali, de um desespero por coleções, mas o mundo vai dar uma tranquilizada, assim. O bom de te ouvir é que tu
tu foi em vários pontos, assim, né? Vários mundos, diversos mundos. Assim, muita coisa vai mudar, né? Muita coisa vai mudar na política, na sociedade, no comportamento, na tecnologia. Vamos pegar cada um desses temas e destrinchar, mas assim, logo de cara, meio que para resumir a somatória disso tudo, é que a sociedade estava indo em determinada direção e agora ela vai para outro caminho. Entendi. Consegue chutar que caminho é esse? A síntese, esse caminho é uma síntese de vários fatores, né? Mas vamos lá, vamos começar pelos exemplos. Na política, por exemplo, em situações muito dramáticas, a história ensina que o poder do Estado sobre os cidadãos aumenta muito, né, pela própria necessidade que a sociedade tem de uma força centralizadora que possa coordenar a resposta à catástrofe, seja uma guerra ou agora uma pandemia. Você já deve ter ouvido falar, Potter, do tal sistema de crédito social da China. Já ouviu falar? Sim, já ouvi falar. É aquele negócio meio Black Mirror, né? Tem um capítulo inteiro de Black Mirror sobre isso. Exato. No Black Mirror, cada pessoa tem uma pontuação e essa pontuação aumenta ou diminui conforme os votos, digamos assim, que ela ganha ou perde dos outros cidadãos, né? O sistema de crédito social chinês é um pouco diferente, mas também muito parecido. Ele funciona da seguinte forma: quando você tem bons comportamentos que são considerados positivos pelo governo chinês, como, por exemplo, pagar suas contas em dia, não jogar lixo no chão, não fumar em local proibido, não tomar multa de trânsito, tomar empréstimo e pagar o empréstimo, tirar boas notas na escola, isso também está incluído. Quando você faz essas coisas, o seu crédito, o seu score de crédito social, eu sei que é um nome meio esquisito, mas é a sua pontuação social, aumenta. E quando você faz o oposto disso, ou seja, avança o sinal vermelho, cospe no chão e não paga multa de trânsito e uma infinidade de outras coisas, a relação exata de comportamentos aprovados e desaprovados não é divulgada, e isso é muito importante, já vamos dizer por quê, mas quando você faz o que é errado, você perde pontos. E qual é a consequência de ganhar ou perder pontos? Várias consequências. A China, nos últimos anos, impediu que milhões de pessoas comprassem passagens de trem e de avião. Nós temos o dado exato na reportagem da Super Interessante, eu não lembro de cabeça agora. Mas é coisa de dezenas de milhões de pessoas. 26 milhões de passagens aéreas e 6 milhões de passagens de trem foram negadas às pessoas. Eu estou com a Super aberta aqui na minha frente. Eram pessoas que tinham dinheiro para comprar a passagem, mas que foram barradas de fazê-lo simplesmente porque tinham pontuação baixa de crédito social. E essa é a primeira consequência, mas não é a única. Já houve relatos antes da pandemia do coronavírus de pessoas que tinham atendimento mais rápido ou mais demorado em hospitais públicos chineses porque tinham pontuação maior ou menor. Se você tinha pontuação maior, você furava a fila. Também tem casos de pessoas que tiveram crédito negado, crédito de pegar dinheiro emprestado, porque tinham uma pontuação social ruim. À primeira vista, isso pode parecer só meio esquisito para a gente, porque nós não vivemos assim, não estamos acostumados. O porém é que a definição e a aplicação dos critérios usados para calcular a pontuação permitem que o governo manipule as pessoas, né? Eu posso dizer que se eu não quero que as pessoas tomem café, por exemplo,
o Estado, posso determinar que quem compra café no supermercado vai perder ponto. Ou se eu quero que as pessoas assistam um determinado canal de televisão, ou se eu não quero que as pessoas acessem determinados sites, determinados aplicativos, eu posso usar isso para direcionar o comportamento das pessoas. Uma coisa que é importante destacar, Potter, é que o sistema de crédito social chinês, como ele é hoje, ele não é um sistema. Existem mais de 10 sistemas, alguns pertencentes a empresas privadas, tipo o Alibaba, que é dono do site AliExpress, que os brasileiros conhecem, mas que na China é um mega conglomerado tecnológico, financeiro, imenso. Tem alguns sistemas privados como esse e tem outros governamentais. Antes da pandemia, era intenção do governo federal chinês unificar todos até o final deste ano. Tá? Então, isso já estava colocado. Agora, isso só tende a aumentar, né? Porque até elementos que não eram monitorados passaram a ser, por exemplo, agora na China você é obrigado a instalar um aplicativo no seu celular que monitora onde você está, minuto a minuto, usa isso, a justificativa é que ele usa isso para ver se você chegou perto de alguém infectado pelo vírus. Mas esse aplicativo também determina se você vai poder entrar no ônibus, no metrô, no banco, nas lojas. Entende? Então, esse sistema de monitoramento, de controle das pessoas, a intensificação e a globalização dele são consequências inevitáveis do coronavírus. Isso vai se espalhar para outros países. Já começou a se espalhar para outros países, né? Até o Brasil começou a usar dados, claro, numa escala muito menor, mas Sim. O governo de São Paulo usa dados fornecidos pelas operadoras de telefonia para saber se as pessoas ficaram em casa ou não. O que garante que amanhã ele não possa usar os dados para saber se as pessoas vão no local A, B ou C, por exemplo? Aparentemente, Bruno, é algo meio... Eu vou ser muito educado, muito invasivo. Né? Sim. Óbvio, a gente está perdendo vidas, a gente está perdendo empregos, a gente está perdendo grana. É uma crise que nos tira muito mais do que a liberdade. O que a matéria da Super e vocês trazem pra gente é tipo assim, quando a gente vive traumas como esses, a gente aceita, né, coisas que vão evitar que esses traumas aconteçam. Mas sempre o controle desse processo vai estar na mão de alguém. Se é o governo brasileiro, ele estaria na mão vamos lá, do Collor, do Itamar, do FHC, do Lula, da Dilma, do Temer e do Bolsonaro agora. Eles teriam acesso a mais informações da gente. Isso te parece, já analisando o material que vocês colocam na matéria, isso beira ao assustador, beira ao inevitável? Olha, beira o inevitável, sim, com certeza. Não tem a menor dúvida de que no dia em que for lançado um aplicativo do tipo, saiba se você passou perto de alguém com coronavírus, a esmagadora maioria da população irá baixá-lo, mesmo se não for obrigatório, porque o estímulo a fazer isso é imenso, né? É a segurança da sua saúde. Então, muito próximo do inevitável. Quanto ao assustador, eu acho que é assustador para nós e para mais muitas pessoas, mas também não é assustador para talvez a maioria. Se você parar para pensar, nós já somos rastreados por empresas. Como você deve saber, o Google mantém um registro de todos os lugares onde você esteve, minuto a minuto, ao longo de toda a sua vida. Basta que você tenha o Google Maps no seu celular, todo mundo tem, ele grava a sua localização, inclusive quando ele não está sendo usado. E você mesmo pode verificar isso. Tem uma ferramenta do próprio Google que você acessa e você vê onde você esteve. Sim. A sua vida toda.
E daí o Google alega que precisa monitorar isso constantemente para melhorar o aplicativo, o que é altamente questionável. Mas as pessoas já aceitam isso. Elas já aceitam, por exemplo, que o Facebook e, novamente, o Google saibam rigorosamente todos os sites que elas acessam na internet, né? Mesmo que o site não tenha nada a ver com o Facebook, o Mark Zuckerberg sabe que você acessou. E ninguém está arrancando os cabelos por isso. Essas coisas foram sendo aceitas pela sociedade em troca de serviços de alto valor, né, que são os serviços da internet. No futuro, a pandemia vai passar em algum momento, mas daí os governos poderão alegar coisas do tipo, não, mantenha o aplicativo instalado porque ao invés de rastrear o coronavírus, nós vamos te dizer se tem um bandido perto, ou qualquer coisa do gênero. Se onde você vai passar houve crime hoje, ontem, e muita gente vai manter. Aparentemente, essa troca já está acontecendo. Aparentemente não, ela está acontecendo. Ela está acontecendo. Ela está acontecendo, sim. Realmente, aí isso torna um pouquinho menos assustador. Tem um ponto da matéria que eu acho bem interessante, que vocês chamam colocam como um subtítulo de após mentira, né, num trocadilho, sei lá, numa brincadeira em cima de pós-verdade. Explica melhor, porque é um ponto absolutamente interessante. Claro. E acho que o Brasil, Bruno, a gente está gravando isso aqui, rapaziada, no finalzinho de maio de 2020, tá? Então, só para dar um time mark para... se eu e o Bruno aqui, a gente falar alguma coisa, e você falar, mas você... Não, só um pouquinho, a gente tá gravando agora, a gente não tá gravando em 2021, nem em 2022, a gente tá gravando em 2020, final de maio. Beleza, nos salvando com isso, Bruno, te pergunto, aqui no Brasil tá mais... Tá diferente. Bom, eu não estou vivendo isso na Espanha, né? Mas aqui no Brasil tem um elemento a mais. O elemento político ele é muito forte durante a pandemia. Por diversas razões, a gente sabe quais são, e não é o que cabe pra gente aqui. Óbvio, se a tua resposta precisar vir, venha com isso aí. Mas o que é? Explica melhor pra gente o que vocês colocam como um pós-mentira, por favor. O que vai mudar em cima disso aí? Da mesma forma que a pós-verdade não é exatamente a mesma coisa que mentira, a pós-verdade é uma manipulação de meias-verdades, a inobservância sistemática da verdade, ela não é simplesmente mentira, né? Pós-verdade é um mundo no qual a verdade não tem o peso, a força de convencimento que tinha antes, né? A pós-mentira é um mundo no qual a mentira não terá o poder de convencimento que ela tem hoje. Isso não significa dizer que ela deixará de existir. Ela vai continuar a existir. A mentira é um comportamento primal humano e um dos mais eficazes para manipulação de pessoas. Sempre vai existir. Mas ela não vai ter a força que ela tem hoje. Eu sei que isso parece difícil de acreditar, nesse momento agora, fim de maio, em que as mentiras pegam fogo por aí, né? Inclusive mentiras relacionadas a coronavírus, remédios que curam, não curam, enfim. Mas nós ainda estamos no começo do processo. A gente fica vendo os exemplos dos países europeus, onde a curva de pessoas infectadas e óbitos diários está diminuindo, e a gente tende a acreditar, compreensivelmente, que no Brasil vai ser a mesma coisa, que os casos vão subir por mais algumas semanas, depois eles vão cair, e aos poucos a vida vai voltando ali, e talvez no fim do ano a pandemia seja algo que a gente ainda vai se lembrar muito, mas... já vai meio que ter colocado para trás. Eu não acredito nisso. Em primeiro lugar, por uma questão epidemiológica. Tá? Os dados diários mostram que nós ainda estamos numa curva absolutamente ascendente, que
muito possivelmente vai ser a curva mais ascendente do mundo nas próximas semanas. Ninguém sabe quando vai ser o pico da epidemia. Todos os estudos internacionais que tentaram estimar, mesmo em áreas muito afetadas pelo vírus, como Nova York, por exemplo, estudos que tentaram estimar a porcentagem da população que já teria sido infectada e que, portanto, teria anticorpos e tal, chegaram a números da ordem de 1 a 3% da população. Tá? Isso em Nova York. Então, é muito provável que haja pouquíssima gente infectada ainda no Brasil. E isso acontece num momento em que as autoridades começam a relaxar as medidas de isolamento social. Olha que interessante. Em todos os lugares do mundo, as medidas de isolamento começaram a ser relaxadas quando o número de casos estava caindo, o número de óbitos estava caindo. Aqui não é isso. Aqui casos e óbitos estão subindo e nós vamos relaxar as medidas de isolamento social a partir da semana que vem. Então, tudo isso indica que a pandemia pode ser um processo bem mais longo no Brasil do que ela foi em alguns países europeus, por exemplo. Por conta disso, eu acho que nós ainda tivemos uma dose relativamente pequena do remédio amargo que poderá nos levar à pós-mentira. Mas, assim, há casos. Você tem, por exemplo, eu não vou citar o nome da pessoa por uma questão ética, mas é uma pessoa pública bastante conhecida, que se manifestava na mídia duvidando do coronavírus, dizendo que era uma bobagem e tal, e essa pessoa foi infectada, teve um caso grave de Covid-19, ficou na UTI, chegou perto de morrer e, graças a Deus, se recuperou, agora está começando a retomar suas atividades. Essa pessoa e a família dela, os amigos dela, com certeza não vão mais compartilhar fake news dizendo que chá de camomila mata o vírus, porque elas foram pessoalmente tocadas por ele. Tá? Não é que viu no telejornal. E na medida em que a pandemia pode continuar por bastante tempo, inclusive aumentando de intensidade no Brasil, a chance de que todos nós venhamos a ter pelo menos algum conhecido que desenvolveu a doença em sua forma grave, aumenta muito. Isso causa o transtorno é gigantesco. Isso, então, e para amarrar, isso não elimina a mentira, claro, mas isso faz com que a mentira tenha menos força do que tem hoje. Porque o cara que conhece, cujo primo, cujo tio, cujo irmão, cujo vizinho teve um caso grave de Covid-19, não vai dizer que o vírus é uma invenção da mídia ou que é só uma gripezinha. Bruno, linkando isso, assim, eu imagino que a Super tem uma não é uma linha editorial, mas ela tem uma facilidade em mastigar, né? A linguagem ela é muito clara, né? E é um mérito da revista e é por isso que ela continua firme e forte, né? Tipo assim, qualquer leigo em algum assunto lê com delícia, tem um dom naqueles textos ali, né? E em cima dessa matéria tem uma coisa muito interessante sobre que... Porque tudo, óbvio, vocês partem do ponto de, olha, a gente está enfrentando uma crise que está gerando isso, pode afetar até verdade e mentira, como a gente acabou de conversar agora aqui. Aí tem aquelas coisas mais óbvias, né? Eu tô gravando da minha casa, não sei exatamente como é que tá a tua situação aí, mas a maior parte a gente está usando agora, eu e o Bruno, que a gente teve uma batalha contra a tecnologia para saber como é que a gente ia gravar isso aqui, porque aquele ali não abriu, aquele link abriu, o outro não abriu, a gente conseguiu. Né? A gente perdeu uns 5 minutinhos ali para isso. Tem algumas coisas meio óbvias, assim, de home office, da gente ver que a gente não precisava de tantas reuniões. Eu não sei se tu tá saindo de casa, mas as minhas calças jeans foram jogadas lá num canto do guarda-roupa, que eu não preciso mais delas. Eu sei que eu vou voltar a usar. A minha pergunta é a seguinte: o quanto tem de exagero, ou melhor, o quanto pode ter, Bruno, de exagero o que a gente pode estar pensando agora de grande mudança? Pode ter um bocado de exagero e vou te dar um ótimo exemplo disso.
gripe espanhola de 1918. Foi uma pandemia muito pior do que a atual. Foi absolutamente terrível. Porém, alguém deixou, por exemplo, de cumprimentar as outras pessoas com um aperto de mão? Não deixou. Isso chegou a ser uma mudança comportamental especulada para agora. Que no futuro as pessoas não vão mais se abraçar, não vão se beijar, ou não vão frequentar shows de rock. Elas vão fazer tudo isso assim que a pandemia passar. Elas vão fazer essas coisas, talvez até com mais frequência, mais intensidade, justamente porque estavam privadas. Os escritórios não vão desaparecer, nada disso. Mas, ao mesmo tempo, tem mudanças mais profundas, mais insidiosas e também mais baseadas em fatos concretos. Por exemplo, as empresas já perceberam que elas não precisam ter um escritório caríssimo e pagar um aluguel enorme para que todo mundo atravesse a cidade todo dia, gastando horas por dia para sentar na frente de um computador. Por exemplo, as pessoas também estão percebendo que os hábitos de consumo delas podem ser muito diferentes do que eram e tão bons quanto. Então, você vai ter setores que possivelmente, não digo deixem de existir. Você citou o Fernando Meirelles. Eu não trabalho com cinema, mas acho que o ato de ir ao cinema vai continuar, mas vai ser profundamente ressignificado. Vai ser algo muito mais de celebração, que você vai bem de vez em quando, do que um negócio que você vai a cada 2 semanas. E não porque a gente queira que seja assim, é porque num primeiro momento, tão menos pessoas vão ir ao cinema, que para sobreviver, os cinemas vão ter que aumentar muito o preço do ingresso. E ir ao cinema vai passar a ser algo como ir a um restaurante, por exemplo. Entende? Então, as coisas, as mudanças comportamentais, elas nem sempre acontecem do jeito que a gente acredita no começo. O caminho para tentar adivinhar o que vai acontecer é fazer a conta que tem por baixo disso daí. Perfeito, perfeito. Como no caso do cinema. Sim. Ou no caso das empresas. Das empresas, porque tem uma parte da matéria que se fala sobre o aperto de mão, tu citou isso aí, a gente aprende com o passado. Bastidores da reportagem, Bruno, é uma coisa interessante, que a dança de vocês é olhar para o futuro, né? A capa grita na banca, o mundo pós-coronavírus. O quanto vocês precisam no passado e o quão importante é ir ao passado para tentar entender o futuro. Como é que é essa dança de vocês? É absolutamente essencial, não? Afinal de contas, quem ignora o passado está condenado a repeti-lo, já dizia a famosa expressão, mas assim, tudo que qualquer jornalista escreve deriva em alto grau do conjunto de informações que ele foi absorvendo ao longo da vida, e não só na apuração daquela reportagem, né? As coisas que ele foi aprendendo, que ele foi vivendo, que vão meio que formando a visão de mundo dele. Como você, por exemplo, agora, as perguntas que você está fazendo, elas não surgem do nada, elas surgem da sua consciência, que está baseada na sua personalidade, que por sua vez está baseada nas suas experiências de vida, que por sua vez estão baseadas no passado. Então, o passado, a história, né, melhor dizendo, é tudo, para qualquer matéria. E para uma matéria como essa, qual foi a busca no passado que melhor nos indica? Bom, tu acabou de dar um super exemplo, né?
A gripe espanhola é uma pandemia, afetou economicamente, obviamente. A gente estava esses dias estudando esse caso e duas cidades americanas, quando viveram a gripe espanhola, uma delas tinha uma parada, tinha tipo uma espécie de desfile. Eu não lembro. St. Louis eu lembro que era uma cidade, e tinha uma outra cidade na comparação. Talvez Filadélfia, eu não lembro exatamente. Uma delas fez a parada. A parada não a parada de stop, a parada na rua. Milhares de pessoas na rua. Essa cidade sofreu muito mais com a pandemia do que a outra. Ou seja, já é uma coisa... 102 anos depois, né, Bruno? A gente está vivendo aparentemente a mesma coisa. O Brasil também tem isso nas características, né? Eu estou num estado do Rio Grande do Sul onde aparentemente o vírus não circulou muito. A gente foi um dos primeiros a parar... Nunca teve 100%, sempre girou em torno de 60% de uma população parada, agora está em torno de 40%. Mas o vírus aparentemente não chega aqui no Rio Grande do Sul, não chegou ainda. Talvez chegue, agora está todo mundo preocupado com o inverno, onde todo mundo fica... Né, tem uma característica para isso. Mas, além da gripe espanhola, tu conseguiria trazer para a gente mais algum exemplo do passado legal de observar? Seja até uma curiosidade, Bruno, para a gente tentar entender um pouco desse processo de hoje. Claro. Por exemplo, o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, com a reformação dos governos dos países que ganharam a guerra e perderam a guerra. Uma pandemia é, em grau bem menor, mas é um pouco uma guerra. E olha as coisas que estão acontecendo. Em Israel, por exemplo, o governo começou só querendo monitorar agora. Começou só querendo monitorar os celulares das pessoas para ver se elas estavam ficando em casa ou onde elas estavam indo. Poucas semanas depois, o primeiro-ministro Netanyahu fechou os tribunais do país inteiro e começou a governar por decreto. Né? Na Turquia aconteceu algo similar também. É possível que em outros países a gente comece a ver... É possível não, é provável que a gente comece a ver mudanças de sistema de governo numa direção mais autocrática, que foi o que aconteceu em enorme parte do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, quando estava acontecendo lá atrás, na Segunda Guerra, os cidadãos daquela época não tinham como enxergar onde aquilo ia dar. Da mesma forma que nós não temos como enxergar exatamente onde nós vamos chegar. Mas, olhando para trás, conseguimos saber pelo menos, mais ou menos, o caminho pelo qual estamos indo. Né? Bruno, tem algo absolutamente importante na democracia chamado eleição. Vai dar tempo de mudar alguma coisa? Vai dar tempo de se observar alguma coisa? Aliás, a maior das eleições acontece esse ano ainda. Nem Guerra Civil conseguiu destruí-la, né? Que é lá nos Estados Unidos, lá atrás. Então vai acontecer a eleição americana. Tem algo que possa ficar em cima desse momento democrático? Você está perguntando se a pandemia vai durar o suficiente para alterar não para alterar essas exatamente, não mecanismo do pleito? Exatamente, não os pleitos imediatos, e sim se o mundo democrático eleitoral pode mudar, pode sofrer alguma coisa por causa disso que a gente está vivendo hoje. Olha, eu acho, tendo a crer que sim. Não sei exatamente em qual grau, mas tendo a crer que sim. Até porque essa é uma mudança que já vinha acontecendo. Né? Se você parar para pensar, a espetacularização da política, que é algo inegável, né? Com pessoas humoristas, apresentadores de TV, comediantes, atores, sendo eleitos como líderes políticos de uma infinidade de países, tudo isso caminha na direção da espetacularização da política como entretenimento. E entretenimento é algo que as pessoas consomem todo dia, à noite, no sofá de casa, depois do trabalho. Não é algo que elas consomem uma vez a cada 2 ou 4 anos num precinto eleitoral, atrás de uma urna. Então, esse movimento da política, ou melhor dizendo, não da política, das eleições em especial, de algo litúrgico e muito sério, para algo corriqueiro e talvez
menos respeitável até já vinha ocorrendo. Tá? Agora, se a pandemia vai durar tempo suficiente para que todo mundo passe a votar pela internet, por exemplo, difícil dizer. Olha, há poucos meses atrás, seria impensável que o Congresso Nacional Brasileiro aprovasse leis votando cada um da sua casa. E eles estão fazendo isso. Foi assim, questão de dias. E no começo da pandemia parecia, eu, por exemplo, achava que não, que o Congresso ia ficar mais ou menos fechado ali por 1 mês, 2 meses e depois voltava presencialmente como era antes. E não foi isso que aconteceu. Né? Acho que tudo vai depender de em qual estágio a pandemia vai estar em cada país. Se ela estiver devastando os Estados Unidos, a eleição vai ter que ser adiada ou vai ter que ser feita de outra forma. Se ela estiver arrasando o Brasil, a eleição municipal deste ano vai ter que ser adiada ou vai ter que ser feita de outra forma. Bruno, para acabar, sentimento teu, se tivesse que pegar algo assim que seria legal de estar gravado, a gente mandar essa gravação para um outro planeta e eles descobrissem essa gravação nossa, Bruno? Não, mandar para outro planeta, isso você sabe que o Stephen Hawking falou que isso é uma péssima ideia. A gente ficar tentando mandar mensagens para outras civilizações, vai que eles recebem e descobrem que nós estamos aqui, eles vão vir e acabar conosco. Se eles conseguirem chegar até aqui, certamente eles vão ter algum tipo de arma melhor que a nossa, né? Pois tem que ter uma tecnologia maravilhosa para isso. Mas então, pra gente mandar pra Lua, então. No máximo a Lua, tá? Mandar pro futuro. Mandar pro futuro. Ótimo, gostei. O que tu acha que fica, assim, Bruno? O que tu acha que é... Pode ser comportamental, óbvio. Depois de tudo que vocês trabalharam, lançaram a revista, acho que a revista deve continuar viva hoje também, né? As matérias devem continuar vivas depois, principalmente uma matéria como essa, onde as coisas estão acontecendo ainda. O que tu queria deixar, assim, tipo, de mais importante desse trabalho de vocês? Eu acho que é um pouco do que você mesmo falou, Potter. A importância da gente conhecer a história para entender o futuro. Incrível, sabe? Às vezes eu me pego relendo, ou mesmo lendo coisas que eu não aprendi na escola, porque apesar de ser jornalista, fiz exatas, tive um monte de aula de álgebra e pouca aula de história. É incrível como quando a gente lê sobre coisas que já aconteceram, isso ilumina a nossa percepção sobre o que está acontecendo agora e sobre o que pode acontecer no futuro. Isso vale para a história do Brasil recente, história do Brasil longínqua, vale para a história do mundo e vale também até para a história pessoal de cada um. Pensar como era a sua vida antes da pandemia. Será que depois, será que ela vai ser exatamente igual? Ou melhor dizendo, vale a pena que ela volte a ser exatamente igual ao que ela era? Ou será que isso pode ser de certa forma, uma oportunidade para a gente crescer e evoluir? Bom isso. Bruno, obrigado pela paciência de ter trabalhado numa edição de uma revista e depois ter vindo mastigado pra gente um belo material e depois ter vindo aqui em áudio também e feito a mesma coisa. Os ouvintes agradecem muito o teu carinho, a tua atenção e obrigado mesmo. Manda um abraço pra toda a turma da Super aí. Obrigado Potter. Um abração, até mais.